Estamos aqui com os alunos do primeiro ano, respondendo a prova 2021 SSA1, primeira fase, desenvolvida aí pelos alunos de Pernambuco. Muitos da Paraíba estão vindo, que entende que é melhor passar pelo SSA do que pelo Enem, mais fácil, menos concorrente. Vamos embora. Pergunta na tela 31, pergunta 31. As bases da geografia que conhecemos e utilizamos atualmente têm sua origem no século XIX. Ela nasce das universidades e das sociedades de geógrafos. A geografia física, ensinada por Immanuel Kant na Universidade de Königsberg, tem sua origem herdada da geografia pura, que buscava uma sistematização nova para a filosofia, sua verdadeira área de atuação. Vale ressaltar que a Alemanha do século XVIII vive as angústias de passar do feudalismo para o status de nação e, dessa nova forma, alcançar os principais impérios europeus, França e Inglaterra. É nesse caldeirão que surgem, no século XIX, dois expoentes, o que seria chamado de geografia determinista ou determinismo geográfico. A gente estudou isso lá no comecinho do ano, sobre as escolas da geografia. A gente falou de determinismo, de possibilismo, nova geografia, geografia crítica. A gente falou o nome de gente, várias pessoas que são expoentes. Beleza? Oi. Ano passado, 2021. Beleza? Quais são esses dois expoentes da geografia determinista? Perceba que o grande geógrafo, pensador do determinismo, não está aí, que é Friedrich Ratzel. Mas, além dele, nós tivemos outros dois. Então, veja que é importante revisar isso, sobre esse conteúdo, pelo menos para essa prova desse ano, que já fazia tempo que não caía sobre esse tema. Né? Do ano passado, 2021. Então, a resposta é a letra C. Alexander von Humboldt e Karl Ritter. Presta atenção. Alexander von Humboldt e Karl Ritter são dois expoentes alemães. Aí deixa eu te explicar aqui um bizu, que é isso que o aluno aprende. Ele não está falando da Alemanha, só que Vidal Lablache e Pierre Georges são franceses. O próprio nome, Pierre Cardin, Pierre Georges, Paul Vidal Lablache, isso é francês, isso não é alemão. Então você começa pela própria nomenclatura, Emmanuel de Martoni, Jean Tricard, isso é italiano, só pelo nome. Aí você tem Alexander von Humboldt, pô, isso aqui é alemão. Assim como ele está também na letra D, Alexander von Humboldt, mas Jean Brun já não é, porque já parte para a França. Então você com isso já elimina. Só que você não consegue fazer desse jeito, porque na escola a gente não pode parar para explicar isso. Entendeu? Resposta letra C. Alexander von Humboldt. No livro de vocês tem, e no caderno de vocês, no começo do ano também. 32, é aí que aumenta a dificuldade. Quando você pega uma figura como essa, a primeira coisa que o aluno faz assim, ó, olha e diz assim, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Aí fica achando que não estudou, ou que não é inteligente. Eu não posso nem agora falar que é burro, né? Não é inteligente, porque senão eu estou fazendo apologia aos animais. Dois importantes aspectos geográficos da superfície terrestre estão cartografados aí. Duas coisas importantes aqui, minha gente. Duas coisas importantes. Bom, tá vendo esse desenho aí, essas linhas? Nós já tivemos aula sobre isso. Quando a gente falou aqui no começo do ano sobre as linhas de informação, isoieta, isotermas, isóbara, isópsas, curva de nível, tá no caderno, minha gente. Agora é muito tempo que a gente já viu isso, aí esquece, é natural. Por isso que é importante revisar. Essas linhas aí, minha gente, dá uma olhadinha do lado direito, tem assim, ó, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, parará, até 2073. Está vendo? Essas linhas, essa numeração tem a ver com altitude.
altitude, altura, relevo, ok? Está falando de altitude, de altura, de relevo. Mas você também consegue ver aí uma outra informação. Tá vendo essas linhas? Todas elas são da mesma cor? Tem umas linhas que são de que cor? Azul. E essas linhas azuis representam o quê? Azul. Rio. Rio. Não é relevo? Então isso aqui é uma montanha, uma planalça, uma planície, isso é relevo. Quanto mais perto do 2000 é alto. A partir do momento que eu me afasto, eu estou indo para um lugar mais baixo. Então aqui eu tenho relevo. Relevo. Esse azul só vai ser o quê? Rio. Então eu tenho duas informações aí. Eu não estou falando de temperatura, eu não estou falando de violência, eu estou falando de relevo, porque essas linhas são as curvas de nível, e eu estou falando de rio, porque todo mapa que vier com alguma coisa em azul, pelo sistema de cromatismo, azul é água. Se você pegar um mapa do mundo, que cor é o oceano? Azul. Se você pegar um mapa do Brasil sobre as bacias hidrográficas, qual é a linha da cor? Azul. Então eu tenho duas informações, de água, hidrografia, relevo, e de relevo, beleza? Dois importantes aspectos geográficos estão sendo representados aí. Vamos para a letra A. Localização de um espaço industrial e distribuição de focos de sismos? Não. O que é espaço industrial? Eu teria que ter alguma informação aí de indústria. Tem alguma coisa de indústria aí? Não. E focos de sismo? Tem alguma coisa falando de tremor de terra aí? Não. O desenho teria que ser outro. Beleza? Letra B. Rede hidrográfica. Sim, hidrografia, rio. E do lado é o quê? Feições de relevo. Também. Letra B. É pergunta de nível difícil. Isso é um nível difícil, porque você tem que interpretar a imagem. Porque essa imagem, ela não é ilustrativa. Feito a foto de um rio. É ilustrativo. A foto de um cavalo é ilustrativo. A foto da Amazônia é ilustrativo. Se não tivesse, não fazia diferença. Agora, essa imagem é interpretativa. Você tem que ter a maturidade de entender o que é essa linha. Nós já estudamos linhas imaginárias, latitude, longitude para coordenada, fuso horário, e falamos dessa linha aqui, tá bom? Então, resposta, letra B de bola. A letra C, distribuição de áreas agrícolas, também não, porque aqui não tem nada a ver com agricultura, porque o lugar é alto, a tendência é que não se plante. Feições de relevo, estaria correto. Aí ele diz, áreas tectonicamente instáveis. Mas, minha gente, e o Brasil é instável? Não. Instável é encontro de placa, o Brasil é centro, é estável. Localização de bairros industriais, não tenho como informar isso, porque é área muito alta, a gente não viu ali, e do lado tem curva de nível está certo, mas a área industrial não. A gente coloca a área industrial em área mais baixa. Eu nunca vi dizer assim, vou trabalhar hoje na indústria de roupa. Onde é que é? No topo da montanha. É? A indústria, as fábricas são perto de rodovia, para poder chegar matéria-prima, sair produto, é em área baixa. Beleza? Em área alta não é para ter nada, é para ter vegetação. O povo inventa de botar casa. Aí essa urbanização é de risco, porque não é lugar de botar casa. Beleza? 33, outra imagem. Beleza? E a imagem não é ilustrativa, é interpretativa. Tá aí uma imagem. Olha a pergunta. As tecnologias modernas empregadas na análise cartográfica vêm colaborando sensivelmente para o avanço dos estudos geográficos. Claro, a tecnologia não ajuda não na geografia? É claro que sim. Particularmente a interpretação ambiental. As imagens do CRTM. CRTM, minha gente, é um órgão que usa tecnologia para tirar foto. Ué. Como a reproduzida na figura a seguir, são um bom exemplo de tecnologia. Tá vendo essa imagem? Tá vendo, né? Bom, então eu olho para essa imagem e digo assim, eu não consigo saber o que é ainda. Mas eu tô vendo que tem uma seta amarela apontando para esse negócio aí reto, né? Não tá planinho aí, não tá? Tem duas cores. Né? Tem duas cores. Perceba que se você olhar direitinho, é como se fosse uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Tem uma sombra. Então Tem uma sombrinha. Tá dando para entender? Olha a pergunta.
A imagem do CRTM contém uma área indicada pela seta. Então você vai ter que olhar a seta, que é essa parte amarronzada, que naturalmente é mais alta e é plana, tá vendo aí? Que se individualiza por suas paisagens singulares. Pelas características apresentadas pelo produto cartográfico acima, essa área corresponde ao quê? É um iceberg? É uma crista residual? É uma montanha falhada? É um sistema montanhoso? É uma chapada? Aí o menino olha, se desespera, porque ele nunca viu a palavra iceberg. Ele olha e fala assim, que molesta é crista residual? Aí você tem que trazer a calma para esse momento. Você não sabe o que é iceberg, porque eu não dei. Porque é essa pergunta. Se a resposta fosse iceberg, na minha aula de relevo eu teria falado em iceberg. Por que eu não falei? Porque não cai iceberg no primeiro ano. Pode cair na alternativa, mas não vai ser o gabarito. Agora no segundo ano é. Mas eu vou te explicar o que é. Tá bom? Mas para vocês, qual a ideia aí? Se você tivesse que chutar, o que seria alto e retinho aí para vocês? Seria uma montanha? Seria um sistema montanhoso? Seria uma crista residual? Você não sabe o que é crista. A crista do galo, a crista do cavalo, nem a parte mais alta? Isso aí, crista residual. É uma chapada. Para você o que é? Uma chapada, porque eu dei aula sobre relevo e mostrei a chapada. Que era uma estrutura tabular. Que era uma estrutura chamada de mesa. É uma área que tem esse desenho. Chapada, relevo tabular. Tábua, relevo de mesa, reto, que é o que está na figura. Agora, como você não viu iceberg, não tem essa familiaridade com crista residual, acha que a prova é difícil. Mas preste atenção, na prova do SSA, pode até aparecer nomes estrambólicos, mas o gabarito você conhece. Você pode não saber porque não estudou, mas você conhece e foi dito em sala de aula. Eu não falei de iceberg, mas eu falei de chapada. Beleza? Eu falei de feições, eu falei de anticlinal, de sinclinal, falei de cuesta, falei tudo isso, agora faz tempo, talvez você não lembre, mas está no caderno, anotado, desenhado, pintado bonitinho. Beleza? Agora deixa eu deixar de compartilhar a tela aqui, voltar para cá, porque eu acho que isso é legal e eu vou comentar para explicar a questão. O que é iceberg? Presta atenção, tá? Beleza, deixa eu mudar a configuração aqui, Marcelo, porque senão eu não consigo ouvir vocês aí. Tu falou, tu pode repetir, por favor? Sim, senhor. Beleza. Olha para cá, para você entender. Presta atenção. Que relevo é esse? Plano. Sem medo. Sem medo, que relevo é esse? Plano, pra mim é plano. Planície. Preste atenção. Ok. Que relevo é esse? Esse. É um planalto. É um relevo relativamente plano. É alto. Mas é relativamente plano, não é plano. Se isso aqui fosse plano, seria uma chapada. Deu para entender? Entendeu, né? Planície é um relevo assim. Preste atenção agora. Que relevo é esse? Montanhoso. Sem medo. Montanha. Serra, montanhoso, não é assim? É um relevo alto. Tá dando para entender aí, não tá? Presta atenção. Esse relevo vai ficar assim para sempre? Vai passar por que processo? Não me mata de vergonha, não. Erosão. Erosão. O que é que a erosão faz? Desgasta. Não é? Você acha que a estrutura desse relevo obrigatoriamente vai ser toda igual ou ela pode ter diferença? Vou colocar o sinal de mais para dizer que essa montanha é resistente. E vou colocar um sinal de menos para dizer que é menos resistente. Ok? Até aí? Quando esse lugar aí levar vento, levar chuva,
temperatura, tarará, vai desgastar, não vai? O que tem o sinal de menos vai desgastar mais ou menos? Vai se desgastar mais porque é menos resistente. Milhões de anos depois, Marcelo, isso aqui ficou plano. Desgastou todinho. O lado de cá desgastou todinho. Esse daí do meio desgastou? Porque é mais resistente. Eu te pergunto, como é o nome desse relevo aqui plano? Hein? Planície. Aí Marcelo está falando que é planície. Eu disse no começo, isso aqui não é planície? Isso aqui não é plano? Você vai dizer que é o quê? Planície, mas não é. Aí eu vou te dizer o que é. Esse relevo não é planície, é relevo aplainado. What? Maulia, presta atenção agora. E existe diferença, professor, de uma planície para um relevo aplainado? Tem. Quer ver uma diferença? Uma mulher galega e uma mulher agalegada é a mesma coisa? Uma mulher que nasceu com o cabelo louro e uma criatura que pinta o cabelo de louro é a mesma coisa? A mulher loura, Marcelo, ela nasceu com essa tonalidade para combinar com a sobrancelha. Mas quando uma mulher morena, presta atenção, e pinta o cabelo de louro, aí fica o cabelo louro e uma fita isolante preta. Aí eu te pergunto, é a mesma coisa? Não é. A planície sempre foi plana. O relevo aplainado ficou plano, não é diferente? E esse daqui, que resistiu, que é um testemunho de que aqui era tudo alto. Isso aqui é um Inselberg. Inselberg é um relevo alto que resistiu à erosão. É o de cima. Agora deixa eu te contar uma. Isso tem no Brasil? Tem. Só existe no sertão. Porque o sertão, quem já viajou, sabe. Pelas estradas do sertão, é tudo planinho. Com um monte lá longe. Ou um monte lá longe. Claro que a gente não chama de monte, a gente chama de quê? Inselberg. E tem cidade aqui em cima. Claro que o desenho não é esse, né? Realmente o negócio é maior. Uma cidade de Triunfo, que é uma cidade que se localiza em Inselberg, que é o ponto mais alto de Pernambuco. E por ser sertão, deveria ser quente, né? Mas na climatologia, quanto mais alto, então no sertão tem frio durante o dia. Deu para entender? Tô feliz. Vá falando. Aí o menino vai na hora da prova, eu coloco iceberg, que é de gelo, que é embaixo da água. Para mim ele é uma orca marinha. Vou compartilhar a tela e voltar, tá bom? Para a questão. Vamos lá, Marcelo. Já vai? Vamos embora. 34. 34. Perceba que às vezes a UPE dá a resposta na pergunta. Por isso que é importante entender o comando. Essa palavra, entender o comando, é o que o povo diz em Recife. É entender o enunciado. É entender o comando. Mesma coisa. É só para dizer que é de Recife. A região econômica, presta atenção agora. A região econômica do Nordeste brasileiro compreende uma área que vai da parte leste do Maranhão até o norte de Minas Gerais, incluindo Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Vamos pensar. A área econômica vai do leste do Maranhão e vai até onde?
e vai até Minas Gerais. Não é assim? Vamos continuar. A zona da mata açucareira, que é a nossa, vai do Rio Grande do Norte até a parte norte da Bahia. De novo, eu disse um local e disse até onde ia. Perceba que eu dei a ideia de localização, que vai daqui até lá. Tá dando para entender? Vou repetir. A área geoeconômica compreende o leste do Maranhão, que é a localização leste do Maranhão, até o norte de Minas, ou seja, existe uma extensão do Maranhão até Minas Gerais, está dando para entender? A zona da mata açucareira vai de onde? Do Rio Grande do Norte até o norte da Bahia. Nos dois exemplos eu dei uma localização e a extensão de onde vai. Vamos continuar. Predomina grandes propriedades agrícolas, os latifúndios, né? Que a gente já estudou, que comumente praticam a monocultura açucareira. O cultivo de cana-de-açúcar voltado à fabricação de açúcar para exportação é praticado desde a época colonial. Entendido? O texto permite, veja só, ao leitor concluir que o autor aplicou dois importantes princípios da geografia. E aí você tem letra A, B, C, os princípios da geografia. E nós já estudamos sobre os princípios da geografia. O texto dá duas ideias. Primeiro, ele diz que vai do Maranhão até o norte de Minas, e no outro ele diz que vai de Rio Grande do Norte até o norte da Bahia. Então, qual foi a primeira ideia? A localização de onde começa. E qual é a segunda ideia? A extensão para onde vai. Resposta letra A. Localização e extensão. É uma pergunta no nível médio, porque você precisaria interpretar. Não estava assim, por exemplo, aconteceu um fato em tal lugar, princípio da localização. Aconteceu um fato por esse motivo, princípio da causalidade, que é a causa, a justificativa. Não foi assim. Ele deu um texto aleatório e dando duas informações escondidas para você interpretar. Se o lugar é esse e vai até ali, eu dei a ideia de localização e vou até tal lugar. Quem gosta muito disso é pai e mãe. Você está onde? Estou aqui. Vai para onde? Vou para lá. Então você sabe onde ele está no momento e aonde ele vai. Localização e extensão. Dá para entender? Os outros, extensão e cultivos agrícolas. Cultivo agrícola não é princípio da geografia, já elimina. Letra C, causas atuais e arranjos. Arranjo não é princípio da geografia, causa atual que é causalidade. Letra D, dialética e paisagismo. Nenhum dos dois é princípio da geografia. Letra D, localização e dialética de Alexander von Humboldt. Dialética não é, já a localização é. E a gente estudou os princípios. Extensão, localização, causalidade, dinamismo, princípio, né, da atividade. A gente viu todos os princípios no comecinho do ano, logo, o primeiro assunto do ano. Princípios, escola, determinante, está tudo lá. Beleza? 35. Pergunta sobre o relevo. O relevo terrestre mantém relações com o contexto geográfico, pois se alia a espacialização dos elementos físicos da paisagem, permitindo assim compreender e interpretar a influência desses no uso e na ocupação do solo. O que é que ele está querendo dizer? Dependendo do relevo, eu posso ocupar mais ou menos o solo. Quer ver um exemplo? Se a gente mora numa região de planície, o uso e a ocupação do solo é um. Se eu moro no Inselberg, se eu moro numa área de montanha, se eu moro numa área de relevo muito alto, a ocupação e o uso do solo é o mesmo? Não. Porque a tendência é que a população fique concentrada em áreas planas. Não é verdade? Então, se eu tenho um relevo, eu tenho uma característica. Se o relevo muda, você acha que tem muita gente morando no topo da Cordilheira dos Andes? Não tem gente morando. Você acha que tem gente morando na Serra da Mantiqueira? Não tem gente morando. Mas você pode ter gente morando em uma região serrana. Entendeu? Então vai depender muito. Com base no que foi dito, é correto afirmar o quê?
Dependendo do relevo, o uso do solo vai ser mais ou menos. Letra A. Vê só. As áreas de relevo mais íngremes, que é íngreme? Alta, exposta aos fluxos de ar, apresentam em geral menor índice de umidade relativa do ar e de precipitação pluvial falso. Vamos explicar? Quer dizer que um lugar alto não chove, é? O que faz chover ou não é ter umidade para evaporar, é ter água para chover. Por exemplo, chove em Vitória, chove em Gravatá, chove em Triunfo, é a mesma altura, mas chove. Então não é a altura do relevo que vai fazer chover ou não, é falso. Letra B. Os recursos hídricos não são influenciados pela unidade de relevo mais elevada e menos íngreme. Verdadeiro ou falso? Falso. Então quer dizer que os recursos hídricos não sofrem a influência do relevo alto? Eu te pergunto, um relevo plano, o rio é plano. Um relevo alto, o rio é plano? Um rio é cachoeirado, sofre influência. Um rio plano, a região é plana, tem mais gente, é mais poluído. Uma região alta, o rio é cachoeirado, tem menos gente, é mais preservado. Letra C. Os aspectos naturais das paisagens, tais como clima, relevo e vegetação, possuem uma ação influenciadora em relação ao uso e à ocupação dos espaços, mas não determinante, pois o homem é um ser dotado de inteligência e dinamicidade, podendo alterar o meio ambiente. Verdadeiro. Verdadeiro. O clima, o relevo e a vegetação influencia no uso e na ocupação do solo? Sim. Se o clima é bom, se o solo é bom, se a vegetação permite, a gente usa. Mas se for prejudicial, o homem ele tem condições de interferir no meio ambiente? Tem. Desmata, faz o que dá para fazer. Verdadeiro. Gabarito letra C. Vamos ver o erro do D? O uso dos solos em ambientes com déficit hídrico. O que é déficit? Você só vai conseguir ler a pergunta se souber o que é déficit. O que é déficit? Sabe, já ouviram falar em déficit? O que é déficit? Problema. Hein? Falta. O DE de déficit é de devedor. Déficit hídrico é faltar água. Déficit econômico é faltar dinheiro. Déficit é coisa deficitária. É déficit de atenção, é uma pessoa que não tem 100% da atenção. Déficit hídrico é um local o quê? Que chove pouco, geralmente é área de deserto e sertão. Olha o que ele está dizendo. O uso do solo em ambiente com déficit hídrico, a exemplo do semiárido, independe das condições geomorfológicas do ambiente. Independe. Falso. Depende. Tá certo? Depende. Porque se dependendo da condição de relevo, a gente vai poder ou não usar. E a letra E, a possibilidade de mecanização de área de plantio, bem como a influência da condição física e química do solo por causa do processo relacionado à intemperização, recebe pouca ou quase nenhuma interferência de condições topográficas locais. Também está falso. O que é condição topográfica local? É o relevo. E para eu usar máquina, eu preciso saber qual é o relevo, porque eu não posso colocar uma máquina no topo de uma montanha, minha gente. Está difícil. Então tem relação sim. Então a alternativa correta é a letra C. Beleza? 36. Esse desenho eu cansei de fazer. Desse mesmo jeitinho aí, ó. Lembra disso? O que é que a gente vê aqui? Placas tectônicas. Olha a pergunta. Dinâmica da geosfera denominada litosfera. A gente falou de tudo isso. Desenhei crosta mantinúcleo, desenhei as placas convergentes, divergentes, tudo eu fiz.
essas placas, elas estão se afastando, elas estão se encontrando, elas estão fazendo o quê, minha gente? Elas estão se encontrando, não é verdade? E veja que uma mergulhou e a outra ficou por cima, não é verdade? Veja que é uma região que tem ali um vulcão em erupção. Qual é a conclusão que eu chego? Que é uma região de encontro de placas tectônicas, é uma região que provavelmente tem terremotos, que provavelmente tem vulcão, é uma região de instabilidade geológica. Concorda? A imagem fala tudo isso para você. Vamos para a pergunta. Pelas características geológicas apresentadas, é correto afirmar que se trata de uma zona de quê? Letra A, divergência, falso. Divergência é de divergir, ou seja, se eu acho um time bom e você acha esse time ruim, nós estamos em opiniões opostas. Você está indo para um lado, eu estou indo para o outro. Divergente é afastamento, não é a imagem. Letra B, espaço de limite de placas litosféricas do tipo falha transformante, também está falso. Professor, eu não lembrava. Olhe para mim, transformante é quando uma placa passa do lado da outra. Quando a placa bate de frente é uma coisa. Quando a placa passa do lado da outra, no seu caderno tem placa transformante, transcorrente ou tangencial. Está escrito. Exemplo, falha geológica de San Andreas, ou de Santander, ou falha de Rift Valley, que é na África. É a área em que a placa passa do lado da outra. Essa imagem mostra uma placa do lado da outra? Não. Bateu de frente e uma ficou por cima da outra. Diferente. Letra C. Limite convergente entre duas placas litosféricas em movimento. Verdadeiro. Porque a placa, minha gente, só pode se encontrar com a outra se ela se movimentar. Porque se estiver parado, meu filho, ninguém bate em ninguém. Já vi esse carro parado, bater em carro parado? Não. Agora, essas setinhas apontam um movimento. A da direita está se movimentando para o centro e a da esquerda também. Por isso que elas se encontraram. E quando as placas se encontram, como é que a gente chama? Convergência. Não esqueça dessa palavra. Encontro é convergência. A gente viu isso em clima. Encontro de massas de ar, zona de convergência. Intertropical. Zona de convergência do Atlântico Sul. A gente revisa isso se a gente acredita que pode cair em prova. Resposta letra C. Vamos ver a letra D, o erro. Ausência. O que é ausência? Falta. Ausência de fenômenos tectônicos. Está olhando a imagem? Esse vulcanismo aí é um exemplo de uma reação tectônica. Na verdade, porque as placas se moveram. E a letra E, vulcanismo inativo. O que é um vulcão inativo? Que não está em erupção. E essa imagem, o vulcão está em erupção? Está saindo aí, ó, fogo, lava, fumaça, material pela sua cratera e escorrendo. Isso pode cair esse ano para vocês novamente. Porque vocês viram aí a erupção do vulcão, né? La Palma, lá na região das Ilhas Canárias, apesar de que a prova da UPE provavelmente já estaria pronta. Mas vai que possa cair alguma coisa nesse sentido de placa tectônica. Não esqueça do que eu estou falando. De terremoto no Brasil, de acomodação, de alívio de tensão geológica, né? De vulcanismo, de tsunami. Pode ir nessa vibe, viu? E tudo foi dado e revise no final. 37. Outra pergunta que também pode ser algo para vocês. Queimadas no Pantanal. Minha gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Pantanal é o menor bioma do Brasil. É o menor, como eu já dei em aula bioma. E ele passou por queimada ao longo do tempo. E ele é tão pequenininho que a queimada foi tão grande que acabou metade do Pantanal pelas queimadas que vem ganhando força ano após ano. Principalmente 2019, 2020, 2021, muitas queimadas no Cerrado, no Pantanal e na Amazônia,
que é uma área de agronegócio, é uma área de fazendeiro, criação de soja é boa, né? Plantação de soja, criação de gado, tá beleza? Tá aí, ó. Daqui a pouco o cara vai dizer que vai caçar peixe e pescar borboleta, né? Pelo amor de Deus. Queimadas no Pantanal passam de 1.600 focos em julho e já são maiores desde 1998. Tá aí a imagem do do Pantanal, passando pelo processo de queima. Muito bem. Diz o seguinte: os principais efeitos no meio ambiente de um fato triste para o planeta, como esse noticiado, ocorreram no país. Olha quando foi que ocorreu, minha gente. Em julho e agosto de 2020. A pergunta foi de que ano? Essa prova é de 2021, né? 2021. Muito provavelmente pode cair uma prova trazendo dados desse ano. Beleza? Muito bem. O que é que pode cair, minha gente? Essas queimadas reduzem o índice de chuva, porque evapora menos. A crise hídrica, falta d'água, falta de água nos reservatórios para gerar energia, a energia mais cara. Tá bom? São os seguintes, exceto, ele quer que você marque uma alternativa que não tem a ver com as queimadas. A pergunta foi clara. Os principais efeitos no meio ambiente de um fato triste para o planeta. Quais são os efeitos desse fato? São os seguintes, exceto que não tem a ver. Letra A, extinção permanente de pragas que atacam as lavouras. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque queimada é uma técnica de colheita. Queimadas é uma técnica de limpar a área. A partir do momento que eu faço isso, gente, eu preparo o solo e planto, dá praga. Para combater praga não é fogo, é agrotóxico. Agrotóxico é que combate praga. Fogo não. Porque na hora que eu tocar fogo, vai matar as pragas naquele momento. Mas depois o fogo acaba, eu vou preparar o solo, vou plantar de novo e vai dar o quê? Praga de novo. Então o fogo não gera uma extinção permanente. Beleza? O que acaba permanentemente é fazer agricultura orgânica, é fazer controle biológico. Aí você evita transgênico que não dá, mas fogo não. Resposta letra A, que ele quer a alternativa errada. O resto está tudo certo. Aumento da liberação de dióxido de carbono, sim, porque queimou, né? Erosão do solo, sim, porque o fogo desgasta o solo. Destruição de infraestrutura, sim, porque o fogo destrói tudo. E perda de absorção de água pelo solo, propiciando o aumento dos índices, sim, porque quando você queima, o solo muda a sua composição. Aí quando chove, a água não entra como entrava, aí inunda. Perfeito. Está errado a letra A. 38. Camada de ozônio, meio ambiente, assunto que a gente ainda nem começou. E eu quero fazer isso semana que vem. Eu preciso semana que vem dar esse assunto, meio ambiente. E eu tenho que dar ele todinho. Nem que seja os problemas ambientais. E as soluções a gente cite, já que as soluções não caem. Mas os problemas estão aí, ó. Beleza? Enchente, rio poluído, queimadas. Tá vendo aí queimada? Desmatamento, problema ambiental. Agora é camada de ozônio. Vocês vão aprender o que é a camada de ozônio, tá bom? Ozônio, O3, é um dos gases que compõe a atmosfera. Ozônio, nitrogênio, oxigênio e tantos outros poluentes, ácido sulfúrico, ácido nítrico, dióxido de carbono, monóxido de enxofre, tá, enfim. É um componente relevante no ar atmosférico. Contudo, preste atenção agora, o ozônio troposférico, professor, como assim? A gente já viu que a atmosfera é dividida, troposfera, estratosfera, mesosfera, a gente viu em clima. A troposfera é essa que está aqui sobre nossa cabeça, troposfera. Tem ozônio aqui? Tem, é o ozônio troposférico. Na estratosfera tem ozônio? Tem, é o ozônio estratosférico.
Ele está falando do nosso aqui. Aí ele pergunta: como contaminante secundário é prejudicial o quê? Ele está dizendo que o ozônio, o gás ozônio aqui, troposférico, ele é prejudicial. Eu te pergunto, fumaça é prejudicial? Como? Para você, cigarro é prejudicial? A fumaça do cigarro é prejudicial? É, porque você inala, você respira fumaça. Você sabia que em São Paulo, uma pessoa tende a viver menos em São Paulo do que em outros lugares? Porque é muito poluído, é muito poluente, é produto tóxico, veneno. As pessoas respiram isso. Aí eu te pergunto, quando você respira, esse poluente vai para onde, criatura? Para o pulmão. Então, se eu estou falando de um ozônio, que é um gás atmosférico, a tendência é que esse gás que a gente respira vai causar problema de saúde, não vai não? Não vai causar problema de pele, não vai causar problema de ouvido, vai causar problema respiratório, porque numa região que é muito poluída, as pessoas desenvolvem alergias, problema de rinite, o nariz sangra, porque a qualidade do ar está ruim. E ele está dizendo que o ozônio troposférico é um contaminante e que pode ser prejudicial como? Como é que ele é prejudicial? Letra A, impede a formação de chuva? O ozônio impede a formação de chuva? Letra B, dificulta a penetração do raio solar? Não, esse é o ozônio estratosférico. O aqui não, porque quando chega aqui, chegou. Não impede, já chega arrasando. Letra C, facilita a incidência de raio ultravioleta. O gás ozônio facilita, mas ele não é um contaminante. A pergunta, minha gente, é contaminação. Então eu não estou falando de formação de chuva, eu não estou falando de raio ultravioleta, eu estou falando de contaminação. Se é contaminação, é o quê? Doença. Letra D, produz irritação dos pulmões. Vê a diferença? Nos olhos e em outra causa, até câncer, como alertam pesquisadores da área médica. A pergunta deu a resposta. Contaminante secundário é contaminante, contamina. Então eu tenho que marcar uma alternativa que contamine. E como é que um gás contamina, minha gente? Inalando. Resposta, letra D. E a outra responsável pelas ilhas de calor também não, porque vocês vão aprender aí do que é ilha de calor, beleza? Tem nada a ver. 39. As mudanças nas condições meteorológicas, pergunta sobre clima, observadas na região sul e sudeste do Brasil, estão geralmente associadas à passagem, formação e intensificação de frente fria. Nós vimos isso em clima. A famosa frente fria, o ar é o quê? Frio. Fico com medo de responder não. Frente fria, o ar é o quê? Frio. E se o ar é frio, evaporou muita água? É frio e seco. A gente chama de massa polar, beleza? Porque é frio. Continuando. É correto afirmar que esse tipo de sistema atmosféricos resulta do quê? Olha aí, mudanças das condições meteorológicas, a frente fria. Eu te pergunto, o Brasil é um país frio? O Brasil é predominantemente o quê? Quente. As massas de ar no Brasil são o quê? Quente, ok? Mas, no inverno, existe a famosa frente fria. E quando a frente fria chega no sul e no sudeste do Brasil, se encontra com um vento quente. E quando você tem o encontro de uma massa de ar quente com uma frente fria, você vai ter mudanças meteorológicas, vai promover a chuva frontal, vai chover, porque quando as massas de ar se encontram, chove. Letra A, contato de ciclone extratropical com um ar seco tropical, completamente errado. Porque o que é um ciclone?
né, um furacão, tipo um furacão, e o furacão ele se forma em uma região quente, local quente, tende a ter esses processos. Se o lugar fica mais quente, vai aumentando as possibilidades. No Brasil, vira e mexe acontece um ciclone desse, porque o Brasil vem desmatando e vem se tornando mais quente. Isso geralmente acontece no local quente, de baixa pressão atmosférica. E a pergunta é sobre a frente fria. Não faz sentido. B. Olha o que é que ele está dizendo quando a frente fria chega. Penetração da massa de ar equatorial. E desde quando a massa equatorial é fria? É da Amazônia, minha gente. É quente. Letra C. Confronto entre massas de ar polar, que é a frente fria, com a massa tropical. Perfeito. Letra C. Agora, você só consegue responder isso se você tiver a noção de que o Brasil predomina massas quentes e que no inverno entra a frente fria, que é a massa polar, promovendo geada. Às vezes a gente vê na televisão nevar. Lembra na televisão nevando no Brasil? Nossa, Gramado, lembra aquele? Gramado, Serra Gaúcha, é isso. Frente fria, massa polar. E o último, outra imagem. Essa imagem não é interpretativa, ela é ilustrativa. Tá aí uma imagem. Você acha que o que foi que causou isso, minha gente? O que foi que causou isso aí? Um tremor de terra, um terremoto. O que causa um negócio desse aqui na imagem é um terremoto. Geralmente, quando você tem um terremoto, as estradas ficam assim. Terremoto de grande porte. Vem a pergunta. O grupo de estudantes fez uma investigação geográfica sobre o que aconteceu com essa estrada olha aí, numa determinada área tectonicamente instável. Ele já está te dizendo. Tectonicamente é de placa tectônica. E se é instável, a probabilidade é de ter terremoto. Pelas características apresentadas, conforme a fotografia, foram elencadas 5 hipóteses, registradas abaixo. Qual é a verdadeira? Qual é a hipótese verdadeira de uma área tectonicamente instável que causou isso nessa estrada, Jesus? Será que foi chuva? É claro que não, porque quando chove faz uns buracos que a gente vai viajar para a escada. Quando passa caminhão nas estradas fica cheio de buraco. Isso não é terremoto, é erosão. Agora isso aqui, letra A, ocorreu um falhamento geológico. Verdadeiro. Falhamento geológico, área de instabilidade, terremoto. Olha as outras. Houve um intenso processo de erosão. Eu quero saber que erosão da molesta é essa que faz isso com a estrada. Foi o vento? Não, se um vento fizer um negócio desse, assanha meu cabelo. Foi a chuva? Não, aí seria o dilúvio. Ave Maria, vamos pegar a vassoura e varrer a lama, que vai ser a mesma coisa de Noé. E vamos entrando os casais na arca, pelo amor de Deus. Tem que ser estrutura geológica, tem que ser força endógena, não pode ser erosão. Letra C, o terreno em face do aquecimento global cedeu. Pronto. O aquecimento global cedeu o terreno, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido, porque se fosse assim, todo lugar estaria cedido. Aconteceu uma erosão? Também não. Notável aumento da sedimentação da erosão fluvial. Foi a chuva? Foi o rio isso que fez isso aí? Não. Minha gente, é por lógica. Então a dica, se você souber, marque. Se você não souber a verdadeira, vá fazendo por eliminação. Essa não pode ser de jeito nenhum. Vá por eliminação. Descarte. E aquela que sobrou, marque. É assim que a gente faz. 10 questões do ano passado, prova em que muitos alunos, a média foi acertar 5, 6, 5, 6. Muitos acertaram 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9. Mas muitos só acertaram 2, 3. Veja que tudo isso a gente viu. Mas percebe a complexidade? A imagem ela é mais complexa. A alternativa traz expressões que te estranham, traz nomes que você não viu, e às vezes os nomes nem existem. É só para dar a ideia de que a pergunta é: nossa, eu nunca vi isso, mas você nunca viu porque não existe.
Por isso que você tem que saber a prova da UPE, você tem que entender que geralmente as alternativas, elas são claras. A alternativa correta, quando você lê, não gera dúvida. Quando você vai ler uma alternativa que você não sabe, você lê e fala assim, oxê. Mas quando você lê uma alternativa, porque o relevo tectonicamente é instável, uma área que afeta, tarará, tarará, parece que soa, parece que vai bem. Agora, para isso, você precisa ter estudado. Beleza? O que é que a gente vai fazer? Responder mais questões nas outras aulas. E na nossa aulinha, a gente vai tentar adivinhar o que vai cair. Tá bom? E aí, adivinhando o que vai cair, a gente trabalha em cima disso. Vou parar de gravar.